O Matheus Santos colocou esse exercício lá no grupo do Facebook e eu perguntei se eu poderia gravar a solução para esse exercício. Ele não é difícil, mas ele é trabalhoso, envolve várias coisas que eu vou passar aqui. Vou explicar passo a passo como resolver, tá? Tem uma historinha aqui falando Tia Joyce e ela tem alguns documentos no computador e ela decidiu criptografar o nome dos arquivos, tá? E tem um método para isso. Todas as letras do nome do documento têm que ser transformadas em um número correspondente do alfabeto. A igual a 1, B igual a 2, D igual a... E aqui tá errado, né? D é igual a 3. Aqui tá D igual a 4, tá errado. Tudo bem. Depois de transformar a letra em número, deve-se separar da próxima com um asterisco, um sublinhado, né, um underscore. A extensão do arquivo deve ser .juice. Tá, era .txt, né? Eu não sei se ele fala aqui antes, mas tudo bem. Ajude agora com você. Faça um programa. Aqui começa de fato, né? Faça um programa que leia o nome do arquivo .txt e imprima na tela o nome do arquivo codificado com a extensão .juice. A entrada deve conter apenas... isso aqui é importante, olha só, é uma premissa. Apenas letras minúsculas e o ponto que separa o nome do arquivo de sua extensão. Vamos começar. Tem assim, o arquivo tem que ser só letras, né? Apenas letras minúsculas, não pode ter número. A extensão tem que ser .txt. E depois a gente vai codificar, trocar cada letra por um número, pelo número equivalente. Começando do A com 1 e no Z com 120 e pouco, né? 123. Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui o whiteboard. Eu já fiz aqui, eu vou explicar passo a passo qual foi as decisões que eu tomei para fazer esse exercício. Vamos lá, primeiro eu recebo do usuário o nome do arquivo, input, digite o nome do arquivo. Essa parte é uma das partes mais trabalhosas, tá? Enquanto o nome do arquivo, eu recebi o nome do arquivo digitado pelo usuário, tá? Enquanto o nome do arquivo for diferente do mesmo nome do arquivo, nome do arquivo está aqui uma string, tudo bem? Tudo recebido através do input, você armazena numa variável, ela é armazenada como uma string. Eu estou comparando essa mesma string usando a função .lower, que ela vai colocar todas as letras em minúsculo. Então vem cá, o nome do arquivo que a pessoa digitou, original, está aqui, ó, sem mexer, sem nada. É diferente desse mesmo nome de arquivo todo convertido para letras minúsculas. Se isso aqui for diferente, é porque alguma letra ou todas as letras a pessoa digitou em maiúsculo. Então, enquanto tiver diferente, eu vou continuar pedindo o nome do arquivo. Olha, nome inválido. Todo o nome do arquivo, incluindo a extensão, tem que estar em minúsculo. Então é isso que essa primeira parte aqui está testando. O nome do arquivo é diferente do mesmo nome, né, só que todo em minúsculo, porque se nome de arquivo for igual a nome de arquivo .lower, quer dizer que a pessoa já digitou tudo minúsculo. Então tá certo. Só que enquanto for diferente, o while ele vai continuar, é um laço de repetição, ele vai continuar sendo executado enquanto uma ou todas as expressões, ou cada uma delas, for true. Então se isso daqui for true, é porque tem alguma coisa errada, né? Uma das premissas não foi atendida, que é o nome do arquivo tem que estar todo em minúsculo. Qual é a outra coisa que precisa acontecer para que o nome do arquivo seja inválido? A extensão dele, os quatro últimos caracteres, tem que ser .txt. Se a pessoa digitou .xslx, que é do Excel, por exemplo, é inválido. Se a pessoa não digitou extensão, colocou nome do arquivo, não botou extensão, é inválido. É o seguinte, uma string, eu posso usar esse esquema, essa conotação, não, essa sintaxe, vamos lá, que eu posso dizer. Se eu colocar só nome de arquivo, abre colchete, e eu coloco posição 0, por exemplo, ele vai me dar a primeira letra.
nome de arquivo 1 vai me dar a segunda letra e assim em diante. Eu quero, na verdade, pegar os quatro últimos caracteres do nome do arquivo. Tá? Então, len nome do arquivo vai me devolver a quantidade de caracteres que tem ali, a extensão, o tamanho daquela string, nome arquivo. Então, vamos dizer que eu digitei teste.txt. Teste.txt. Tem 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 caracteres. Só que eu quero pegar nome do arquivo da quinta posição, nesse caso que tem 9 caracteres, da quinta posição até o final, e comparar se é diferente de TXT. Olha só, tem formas mais elegantes de você identificar a extensão de um arquivo. Só que nesse caso aqui a gente sequer está consultando um arquivo de verdade no sistema de arquivos, né? A gente está esperando o input do usuário. Então eu só estou conferindo se esse nome de arquivo que o usuário inseriu termina com .txt. Então eu vou pegar da quinta posição, pegando esse exemplo de teste.txt, tá? Mas independente do nome de arquivo que a pessoa tenha digitado, eu sempre vou pegar, olha, pego o tamanho do nome digitado menos 4 até o final, ó, len nome do arquivo. Então, se o nome do arquivo digitado que a pessoa inseriu tem 25 caracteres, ele vai da posição 20 a 24. Porque se tem 25 caracteres, ele vai de 0 a 24. Então, quero que ele vá do caractere 20 até o 24º. Enquanto isso for diferente de TXT, né, isso aqui, ó, nome de arquivo, os 4 últimos caracteres convertidos, né, para caixa baixa, for diferente de .txt, continua me pedindo o nome do arquivo, porque esse nome do arquivo está inválido. A extensão não é .txt. Gabriel, por que você converteu aqui para .lauer, né? Vai que a pessoa digitou em maiúsculo. Digitou .txt, mas digitou em maiúsculo. Eu quero que seja convertido para comparar com isso aqui. Senão eu teria que fazer 2 vezes. Diferente de .txt ou diferente de .txt em maiúsculo. Para eu fazer essa comparação uma vez só, eu converto, né, para caixa baixa e faço essa comparação também com os caracteres em minúsculo. Se tiver muito confuso isso, comenta aqui, eu posso explicar, tentar uma outra didática. Mas nessa linha, nessa única linha aqui, eu estou fazendo os 3 testes necessários que estão lá no exercício como premissa. E o último deles é o seguinte: o nome do arquivo só tem letras. Para isso, eu vou usar a função isalpha do Python. Ela me devolve se todos os caracteres daquela string são letras. Só que vamos lá. O nome do arquivo digitado ele tem .txt. Esse ponto não é uma letra. Sempre daria erro, né? O que eu fiz aqui? Nome do arquivo. E usei a função replace. É para substituir tudo que é .txt por nada. Então eu tenho o nome do arquivo sem extensão, tá? Nome do arquivo sem extensão isalpha só tem letras true. Esse caso é para ele passar. Só que enquanto ele digitar um nome de arquivo que não é só letras, eu quero que continue rodando, continue pedindo um nome de arquivo válido. Por isso que eu uso aqui, eu precedo esse teste pelo not. Vem cá, o nome do arquivo, tirando a extensão, só tem letra? Sim, só tem letra. Então ele devolveu true. Not true é false, então ele vai sair. Eu digitei um nome de arquivo que tem números, tem espaço em branco, tem ponto. Isalpha vai me devolver false. Not false é true. Então isso aqui sendo true, ele vai continuar me pedindo o nome do arquivo. Tá? De novo, esses 3 testes aninhados numa mesma linha são trabalhosos, são um pouco complexos. Se você está na dúvida ainda, comenta, eu tento explicar melhor de uma outra forma. Tá? Para eu sair desse laço de repetição, é porque a pessoa digitou, o usuário digitou tudo em minúsculo, extensão.txt e o nome do arquivo, tirando a extensão, só tem letras. Tá? Eu vou separar numa variável esse nome sem extensão, que é o nome do arquivo, trocando .txt
por nada, ele vai remover .txt. Repara que nessa linha, nome arquivo não foi alterado, tá? Eu só pego esse nome com o .txt substituído e armazeno nessa variável nome sem extensão. Vamos lá, eu preciso agora, baseado nesse nome do arquivo, substituir todas as letras pelo número equivalente, A igual a 1, B igual a 2 e aí por diante. Olha, sinceramente, eu não vou digitar uma lista, um dicionário escrito A como índice, valor 1, B, índice, valor 2, índice, C, valor 3. Eu não vou digitar isso, sinceramente. Eu vou colocar o computador para fazer esse dicionário para mim. Como? Vamos lá. Primeiro eu vou criar uma lista com todas as letras do alfabeto em minúsculo, de A a Z. Como é que eu faço isso? Eu estou passando o seguinte, eu vou criar uma lista. Tá? O que essa lista vai receber para ser armazenado como lista na variável letras? Existe a tabela Unicode, tá? E esses caracteres eles estão numa sequência, A, B, C, D, E até Z, incluindo K, W e Y. Eu quero uma lista de todas essas letras. Como é que eu faço para criar? Eu vou passar para a função range dois parâmetros, onde ele começa e onde ele termina. Só que range aceita números, né? O número onde ele vai começar e o número onde ele vai terminar. Como é que eu faço para conseguir o número equivalente à letra A? É a função ORD. ORD A minúsculo vai me devolver o inteiro equivalente na tabela Unicode à letra A. Então, eu vou começar na letra A e vou terminar na letra Z. ORD Z vai me devolver o número inteiro equivalente na tabela Unicode à letra Z em minúsculo. Por que eu estou botando aqui mais um? O range ele é excludente do segundo parâmetro. Se eu colocar range de 0 a 5, ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4. Não vai incluir o 5. Se eu só escrevesse aqui range, ORD A, ORD Z, ele não ia me devolver o inteiro equivalente à letra Z na tabela Unicode. Por isso que eu incluí aqui, eu somei mais um. Então agora sim eu tenho um range de números, né, inteiros equivalentes a A até Z. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou mapear, isso aqui eu já tenho uma lista, tá? Uma lista 97, 98, 99, 100, 101 até 123, se eu não me engano. Eu vou mapear e para cada item dessa lista eu vou executar a função CHR. Ela faz o contrário. CHR recebe um número inteiro e devolve a string equivalente àquele número inteiro na tabela Unicode. Então, o que letras vai ter no final das contas? Uma lista de strings de A a Z. A, B, C, D, E até Z. Números é uma outra lista. Só que essa é mais fácil, né? É um range de 1 até len letras. Len letras vai me devolver o tamanho aqui dessa minha lista, que tem todas as letras do alfabeto. 26, né? Só que se eu fizer range 1 a 26, ele vai me devolver 1 até 25. Por isso que eu incluí aqui mais 1. Então, A vai receber 1, Z vai receber 26. Como é que eu crio esse dicionário? Vamos daqui de dentro, né? Zip é uma função que ele devolve uma tupla baseado em duas ou mais listas, se eu não me engano. Como eu estou passando aqui duas listas, letras e números, ele vai me passar uma tupla para cada um dos itens dessas duas listas. E eu vou criar um dicionário a partir disso. Então, zip, vamos lá, a primeira vez que o zip iterar por essas duas listas, ele vai devolver uma tupla, que é A1. A segunda iteração de zip vai devolver B2, C3. Você já entendeu? E eu vou criar um dicionário a partir disso. Então, dicionário, no final das contas, vai ter índice, letra A, valor, número 1, até Z, índice, letra Z, valor 123. A gente confirma isso aqui depois. Então, eu já tenho toda essa minha tabela de substituição. A letra E eu substituo pelo quê? Pelo número 5.
por aí vai. O nome sem extensão criptografado, o que ele vai receber? Eu vou passar para ele uma string, como uma string. Eu vou explicar melhor da esquerda para a direita, tá? Essa sintaxe aqui, ela também é numa linha só. E esse nome sem extensão, lembra que é o nome do arquivo sem o .txt. Para cada letra do meu nome de arquivo, tá aqui, ó, for letra em nome sem extensão, eu vou devolver, aqui, ó, dicionário, eu vou devolver o valor. Que valor é esse? O valor do índice do dicionário equivalente àquela letra. Então, para cada letra em nome sem extensão, eu vou devolver dicionário, aquele índice. Vamos lá, o nome do arquivo tá ali no exemplo, né, no print da tela. O nome do arquivo é segredo, tá? Para cada letra, né, esse for aqui, a primeira vez que ele iterar, vai ser a letra S. Então eu vou dicionário índice S. Qual é o valor? Ele vai me devolver esse inteiro. Eu até poderia ter o nome do arquivo sem extensão criptografado com uma lista de inteiros. Só que uma das premissas do exercício é você colocar número, underscore, número, underscore. Para isso eu vou usar a função join. A função join é uma função de strings. É uma função que eu posso usar com strings. Eu vou pegar uma lista de strings e vou unir essas strings usando um caractere entre elas, entre essas strings. Por isso que eu estou convertendo o valor do dicionário, que é um inteiro, para uma string. Então, nome sem extensão criptografado, se eu passar... Deixa eu voltar aqui o exemplo. Vou voltar aqui no whiteboard. Aqui, por exemplo, gabi.txt, eu vou passar a letra G, né? A, B, C, D, E, F, G. Eu vou passar o set, só que eu não vou passar o inteiro set. Eu vou passar uma string com o caractere set. Tá? A gente vai ver melhor daqui a pouquinho, vai ficar mais claro quando eu rodar o script. E o nome vai ficar 7, 2, 1, 9. Para eu mostrar como está pedindo o exercício, colocar um underscore entre os números, eu vou pegar aqui, ó, nome sem extensão criptografado, que é uma lista com todos esses números convertidos para string, e vou unir esses números numa string só, separando por underscore. E no final eu vou incluir a extensão que foi pedida, que foi .juice. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar. Nome do arquivo. Vamos lá, vamos fazer um teste. Gabi, que está ali no primeiro exemplo. Nome inválido. Digite o nome do arquivo apenas com letras, em minúsculo e com extensão txt. Vamos fazer o seguinte. Gabi.txt. Tudo bem, vamos lá. Repara que eu botei Gabi ainda com um G maiúsculo e uma vírgula. Deu erro. Gabi.txt. Não é para passar, ainda passei Gabri, né? O G está maiúsculo. Então vou botar aqui, ó. Gabi. Vou pegar exatamente o do exemplo. .txt. Vou fazer o seguinte, tem mais um teste aqui, tá? Arquivo com espaço em branco, gabi.txt. Nome inválido. Gabi.txt. Pronto. Esse nome de arquivo ele atendeu todos os requisitos e a saída, ó, 7129.juice. Deixa eu voltar aqui o whiteboard, que aqui tem uma ajuda. Aqui, ó, Gabi 7129.juice, exatamente a nossa saída lá. Vamos fazer melhor, vamos testar. Qual é o outro nome do arquivo? Prova.txt. Vamos rodar de novo aqui. O whiteboard está na frente, espera aí. Vou botar aqui embaixo. Pronto. Cadê o Tônio? Prova.txt. Ó, vamos lá. 16, 18, 15, 22, 1.juice. Não sei se está dando para ver, eu vou aumentar aqui a letra. Olha lá. 16, 18, 15, 22 juice. Vamos pegar o último exemplo. Segredo.txt. Segredo.txt. 1957,
185415.juice. Tudo bem? É isso. Como eu falei, ele não é difícil, mas ele é trabalhoso. Só que é o seguinte, vamos lá, deixa eu tirar ali o whiteboard da frente. Mais trabalhoso ainda seria se eu tivesse, que digitar uma lista inteira, um dicionário inteiro, repetir 26 vezes. A1, B2, C3. Inclusive, esse tipo de coisa ainda é, assim, é mais fácil de você causar um erro do que criando assim automaticamente. Vê que o próprio enunciado do problema já tinha um erro. A1, B2, D4. O C não está aqui. Agora é o que reparei. Então, isso aqui está certo, tá? D igual a 4. O enunciado pulou o C. Então tá certinho. Mas tá vendo? Assim, erros humanos acontecem, tá? Como eu acabei errando agora, achando que aqui era C igual a 3, mas não, D igual a 4 mesmo, não tem problema. É melhor você colocar o próprio computador, o próprio script, o Python para fazer essa lista, do que você digitar um dicionário inteiro, botando A1, B2, C3, D4, sabe? É melhor automatizar isso. Enfim, é isso. Se inscreve no canal, tá? Eu estou colocando muito conteúdo sobre Python. E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários ou então manda lá no grupo do Telegram, tá? Que eu tenho uma seção aqui específica de dúvida dos inscritos. Tudo bem? É isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.